sobre família. Família é o melhor presente de Deus aqui na terra para o homem. Bendita a pessoa que tem uma família e faz parte de uma família. Família é um projeto de Deus. Nunca foi da vontade de Deus que o homem vivesse só, que o homem caminhasse sozinho. Deus sempre planejou para o homem constituir uma família. E feliz daquele que tem uma família. Amém? Eu gostaria de compartilhar um texto muito conhecido dos irmãos, que está inscrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Na minha versão está escrita: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. E tem na versão corrigida, aquele que não cuida da sua família. Aquele que não cuida da sua família. Ali está parênteses. Especialmente dos da sua própria família. Negou a fé e é pior do que os que creem. É pior do que o incrédulo. Se a gente olhar o que é a palavra incrédulo, não existe nada tão ruim como uma pessoa incrédula. Uma pessoa que não crê, uma pessoa que não acredita, uma pessoa que não pratica, uma pessoa que não vive o evangelho, uma pessoa que não tem o coração inclinado para as coisas de Deus, uma pessoa que está sempre duvidando das promessas de Deus para a sua vida, uma pessoa que já não tem mais fé, já não tem mais esperança, já não tem mais expectativa. Ele é um incrédulo, ele é um descrente, ele é um infiel. Mas Paulo está dizendo aqui que existem pessoas que são piores do que essas. Existe uma classe de pessoas que elas são piores do que os infiéis, do que o descrente, do que o incrédulo, do que aquele que não crê, aquele que não acredita. E essas pessoas são aquelas pessoas que não cuidam da sua família, que não cuidam da sua própria casa. São pessoas negligentes dentro de casa. São pessoas que são omissas dentro da sua casa. São pessoas que deixam a desejar para com a sua família, para com a sua parentela. São pessoas que não cuidam dos seus. Pergunte à pessoa do seu lado, pergunte para ele: você tem cuidado dos seus? Pergunta: você tem cuidado com a sua família? Eu não sei se você conhece pessoas assim, pessoas que não creem, pessoas incrédulas. E a gente pode imaginar o que pode ser pior do que uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não acredita na palavra, uma pessoa que não vive o que a palavra diz, o que a palavra ensina. O que pode ser pior do que uma pessoa que você prega, evangeliza ela, mas ela não crê, ela não acredita, ela não tem fé para acreditar. Mas Paulo diz que é possível ser pior ainda do que essas pessoas. E ele diz quem são essas pessoas. São pessoas que não têm um coração voltado para a sua família. Fé e famílias são assuntos inseparáveis. Não adianta a pessoa dizer que na igreja que ela tem fé em Deus, que ela tem fé na palavra de Deus, mas ela não cuida da sua casa. Ela não cuida da sua parentela. Ela não cuida da sua família. Fé e família são assuntos interligados, conectados uns com os outros. Não tem como separá-los. Não tem como você separar fé de família. Não tem como você falar que crê em Deus, mas não cuida da sua família. Olha a seriedade que é ter uma família. Olha a responsabilidade que Deus espera de cada um de nós. E esse cuidado que Deus está falando aqui da sua casa, da sua família, não é somente um cuidado natural, mas é um cuidado, é um zelo, acima de tudo, espiritual. É você orar pela sua família, é você orar pela sua parentela, é você levantar campanhas de jejum pela sua casa, é você se preocupar em evangelizar a sua casa, porque nenhum sucesso lá fora
compensa o fracasso no lar. Nada compensa um fracasso dentro de casa. Precisamos olhar mais para dentro das nossas casas, olhar mais para dentro dos nossos lares, olhar mais para a nossa família. Nós precisamos ter este cuidado, este zelo espiritual dentro da nossa casa, porque para Deus, a primeira igreja é a sua família. Para Deus, a primeira célula é a sua casa, é a sua parentela. Quantas pessoas dizem que em nome da fé abandonam família, abrem mão de famílias? Quantas pessoas também que são contraditórias, dizendo que em nome da família abandonam a fé? Não tem como. Não podemos ficar nos extremos. Abandonar a família por causa da fé e abandonar a fé por causa da família. Tem que haver um equilíbrio de Deus. Porque o próprio Jesus diz: aquele que não negar pai, mãe, filho, filha, marido, irmãos, irmãs, bens, por amor de mim, não é digno de mim. Então precisa haver um equilíbrio na nossa fé. Precisa haver um tempero na nossa crença. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha o que Paulo diz: fiel é essa palavra. Fiel é o quê? Fiel é o quê? Esta palavra. Se alguém aspira, ou se alguém deseja, se alguém tem vocação, inclinação para as coisas de Deus, ele diz: se alguém deseja, aspira ao episcopado, excelente obra almeja, excelente obra deseja. Naquele livro está escrito: este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser um obreiro, um bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. A pessoa que quer crescer em Deus, a pessoa que tem vontade de crescer em Deus, é um bom desejo, é um desejo nobre, é excelente vontade. Há uma concordância de Deus para que isso aconteça. Há uma vontade de Deus para que isso se torne uma verdade, uma realização na nossa vida. Deus quer que você deseje as coisas dele. Deus quer que você deseje ser um obreiro na casa dele, ser um líder na casa dele. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Mas não podemos ficar somente nisso. Versículo 2: é necessário, não basta somente desejar, querer ser, ter vocação, ter um chamado, ter uma inclinação para fazer algo na igreja. Não basta. Então ele vai falando quais são os requisitos. E ele diz: é necessário, portanto, que o obreiro seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, gentil, inimigos de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho,
não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato, ou seja, exerçam a liderança na casa de Deus. Amém, irmãos? Ele está dizendo que para você levar uma vida santa com Deus, ter uma intimidade pessoal com Deus, em primeiro lugar, você precisa olhar para dentro da sua casa. Você precisa olhar para a sua família. O que qualifica a pessoa ser um líder, o que qualifica a pessoa ser um obreiro na casa de Deus, é ele ter o cuidado com os seus, é ele ter o cuidado com a sua família, é ele ter o cuidado, a inclinação, os seus olhares atentos para dentro da sua casa. Ele está dizendo aqui, a pessoa que nega todas essas coisas é pior do que o infiel. Ele não fica no mesmo nível do infiel, ele está acima do infiel, acima do descrente, acima do incrédulo. Há uma vontade de Deus que cada um de nós venha convergir para dentro de nossos lares, ficarmos atentos para nossos filhos, nossa família. Quantas pessoas não têm dado atenção aos filhos? Eu vejo alguns pais que vêm à igreja, mas não trazem os filhos. Eu vejo alguns pais que não vêm à igreja, vêm e não trazem os filhos, e outros trazem os filhos, mas não vêm. Não tem tido cuidado, não tem tido entendimento que filhos são presentes, são filhos, não são nossos. Há um empréstimo de Deus para conosco. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Filhos não pertencem a nós. Filhos são de Deus. É um empréstimo que Ele faz. E quantos pais não têm tido esta atenção? Querido, fique atento. Não tem como você viver bem com Deus e viver mal dentro de casa. Fique atento quanto às necessidades emocionais, espirituais, dentro da sua casa, dentro da sua família. Quantas pessoas têm negligenciado o cuidado espiritual dentro de casa, dentro da família? Eu não falo de situações que às vezes elas fogem aos nossos controles. Não. Eu estou falando de coisas corriqueiras. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia com seus filhos? Qual foi a última vez que você sentou todo mundo e fez uma refeição? Qual foi a última vez que você sentou todos na sua casa e chamou e convocou cada um para orar? Qual foi a última vez que você fez um culto doméstico? É preciso cuidar dos da própria casa, os da família, família de sangue. Existem situações onde nós podemos corresponder com a vontade de Deus, mas muitas das vezes nós quebramos princípios. Imagine se a igreja fosse passar no telão o que às vezes os nossos filhos assistem dentro de casa. Imagine se eu for passar no telão da igreja o que você visualiza no vídeo do seu celular. Imagine se o telão da igreja fosse aqui repetir todas as conversas que você tem tido no seu WhatsApp. Não adianta querer ser santo dentro da igreja. A santidade começa dentro da sua casa. Ela começa entre quatro paredes. Não adianta nós não ensinarmos lá dentro de casa e querermos ensinarmos aqui dentro da igreja. Não adianta a gente ter essa máscara. Não adianta. Não adianta você vir à igreja somente para querer agradar o pastor, mas o seu coração não está aqui. Não adianta. Porque você serve a um Deus todo-poderoso, um Deus que não falha, não é o pastor. Não adianta. Porque na igreja todos nós temos uma cara de crente, sim ou não? Quem fere a família, fere a fé.
Vamos falar todo mundo isso? Quem fere a família, fere a fé. Mais uma vez. Outra vez. Outra vez. Quem fere a família está ferindo a fé. E tem que haver um alinhamento dos nossos corações. É por isso que a Bíblia diz em Malaquias 4:6 que Deus iria amaldiçoar a terra por causa dos corações, por causa do coração do homem, por causa do coração do pai e do filho. Ele disse: eu vou converter, eu preciso converter os corações dos pais aos filhos, para que a terra não seja destruída. Então, quando não há esse alinhamento do coração de pai para com filho, a terra ela é destruída. Há maldição sobre a terra. Porque a maldição ela está ligada à família. Assim como também as bênçãos estão relacionadas à família. Posso ouvir um glórias a Deus? Posso ouvir um aleluia? Queridos, se nós não vivermos bem em família, não vamos viver bem na fé. E a gente precisa cuidar da nossa família. Não satisfazer os gostos, não se entregar aos desejos carnais pecaminosos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um zelo espiritual, de um cuidado, de uma proteção, de uma blindagem espiritual para com a nossa família. Dentro dos lares, dentro de casa. Porque não adianta chegar na igreja, erguer as mãos, chorar, falar, sapatear, mas dentro de casa, total destruição. Deus não quer isso para nós. Deus quer que você tenha uma família modelo, uma família exemplar, uma família santa, irrepreensível, uma família próspera, bem-sucedida, alegre, unida. É isso que Deus tem para a sua casa. É isso que Deus tem para as famílias. Posso ouvir um glórias a Deus? Fala: Deus tem o melhor para a sua casa. Fala: Deus tem o melhor para a sua família. A Bíblia diz que quando Jesus atravessou o mar da Galileia e ele foi para o outro lado da cidade, ele foi para uma cidade chamada Gadara. Tem esse nome por causa dos gadarenos. Era um povo que era excluído da convivência dos judeus. Eram criadores de porcos ali. Houve uma libertação muito sobrenatural. Um homem endemoniado, cheio de legiões, ele foi liberto. E quando ele foi liberto, Jesus foi voltando para o barco com seus discípulos para voltar para a Galiléia. E quando eles estavam saindo, o gadareno que estava oprimido e foi liberto, ele foi entrar no barco e Jesus disse: não, volte para a sua casa, para a sua família e testemunhe aos seus. Não adianta você me seguir. Você foi alcançado, mas você foi alcançado para alcançar a sua família. E se nós não entendermos essa vontade de Deus para a nossa vida, nós não vamos investir na nossa casa. Nós não vamos investir na nossa família. O assunto família é muito sério. Fale para a pessoa do seu lado: você precisa valorizar mais a sua família. Quando Deus chama Abraão, Deus faz promessas para Abraão, mas Deus não chamou somente a pessoa de Abraão. Deus não chamou somente um indivíduo. A Bíblia diz que a promessa era para ele e a promessa era para a sua família. Ele e a sua família. E não era somente a bênção, não era somente para a sua família, mas que através da bênção da sua família, através da bênção de Deus sobre a família de Abraão, todas as outras famílias seriam abençoadas. Não é da vontade de Deus dele abençoar somente a minha família, somente a sua família, mas Ele quer abençoar todas as famílias da nossa cidade. Mas Ele quer levantar famílias que sejam modelos. Posso ouvir um glórias a Deus? Não famílias perfeitas, que não existem, mas uma família modelo, uma família de fé, uma família que crê, que acredita, uma família que é unida, uma família que senta junto. Eu vejo tantos casais, às vezes casais que não têm filho, todas as vezes saem com os amigos e vivem com os amigos, convivem com os amigos. Isso não é errado, mas cadê o tempo de qualidade com o seu cônjuge?
Está errado. Invista no seu cônjuge. Invista no seu marido, na sua esposa. Tem que haver um tempo, tem que haver um investimento. Tem que haver um esforço para com a nossa família. Posso ouvir um glórias a Deus? Através de você e através da sua família, Deus vai abençoar outras famílias. Deus quer alcançar outras famílias. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Olha só, Paulo estava dizendo que a salvação estava disponível àquele homem, mas não era somente para aquele homem. Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e toda a sua família. Quando Deus quer mudar a vida de uma cidade, o cotidiano de uma cidade, Ele muda a vida de uma família, Ele abençoa uma família. Posso ouvir um glórias a Deus? Sempre quando Deus fala em abençoar alguém, sempre quando Deus fala em abençoar uma pessoa, Ele não foca somente em uma pessoa, mas Ele foca em toda a sua família, porque a bênção, ela não é para um indivíduo, a bênção é para toda a família, é para casa. A bênção não é somente para você. As bênçãos de Deus, as bênçãos da palavra de Deus, elas não se limitam somente a você, mas ela é para toda a sua família. Mas ela também não se limita somente para a sua família, são bênçãos geracionais. Tem que alcançar outras pessoas. E se tem algo que Satanás tem feito no meio das famílias, é roubar a alegria dentro do lar. O que ele tem roubado? O que ele tem roubado? A alegria dentro da casa. Ele tem tentado destruir as famílias, colocando tristeza, colocando impaciência, correria, colocando rancor, amargura. Satanás tem tentado desunir, jogar um contra o outro, tem tentado tirar a alegria, o sorriso de dentro das famílias. E é tão bom você sorrir. Pergunta para o seu irmão mais uma vez: já sorriu hoje? Fala: eu vou te dar uma oportunidade de sorrir. Começa a atrair a alegria para dentro da sua casa. Começa a atrair a felicidade para dentro da sua família. Cuide da harmonia, cuide do sorriso dentro da sua casa. A Bíblia diz que a alegria é um dos frutos do Espírito. A Bíblia diz que no céu é justiça, alegria e paz. Existe alegria no céu, mas para mim usufruir da alegria de Deus, eu preciso começar a usufruir dela aqui na terra. Eu preciso ser mais feliz. Eu preciso evitar brigas, discussões dentro de casa. Eu preciso decidir ser feliz e não ter razão. Só que as pessoas querem ter razão. Só que quando você luta para ter razão, você perde a alegria. E é melhor você ser feliz do que ter razão. Então decida pela felicidade. Decida em cultivar a alegria dentro de casa. Porque deixa eu te falar uma coisa. Como diz a minha mãe, na hora do pega para capar, quem sobra é só a família. É só a família. Amigos vão, circunstâncias vão, todo mundo vai, mas a família fica. Então valorize mais a sua família. Amém? E eu gostaria de orar com vocês.